Graça e paz, amados irmãos, muito boa noite a todos vocês. É com muita alegria que recomeçamos aqui a nossa jornada de leitura orante dos Salmos. A gente deu um intervalozinho aí para termos um recesso no mês de dezembro, mas agora em janeiro estamos de volta com a graça de Deus. E eu sei que, assim, quando a gente está retomando alguma coisa, é sempre importante a gente explicar qual é o roteiro da nossa exibição dos salmos, o que a gente pretende com isso para aqueles que, por algum motivo, estejam agora entrando em contato pela primeira vez com a leitura orante, né? A gente tem irmãos que estão se associando à nossa igreja, fazendo parte da membresia da nossa igreja. A gente tem pessoas que não conheciam a leitura orante, então vale muito a pena a gente iniciar falando um pouco sobre isso, né? A leitura orante dos salmos é uma forma de se ler os salmos, as orações que são os salmos, que são canções, mas são também orações, de modo que a gente possa orar junto com o salmista. A gente se vale do salmo como palavra revelada de Deus, para que isso possa iluminar a nossa mente e a gente possa orar em conformidade com aquilo que Deus tem revelado a nós, através do Salmo. É basicamente isso. Então, a gente vai exercitando a nossa capacidade de orar em consonância com aquilo que está na palavra de Deus. Jesus Cristo orou os salmos, né? Jesus Cristo leu os salmos, Jesus Cristo usou os salmos. O povo de Deus no Antigo Testamento, a gente vê que eles usavam os salmos também, não apenas na sua liturgia, mas também na sua devoção particular. É importante a gente se apropriar disto. É importante a gente ter como igreja também essa relação íntima com a palavra de Deus no que tange a oração, tá? Então, a gente tem uma metodologia para fazer isso e é bem simples. Na verdade, a gente vai ler o texto, a gente lê geralmente mais de uma vez o texto, a não ser quando o texto tem muitos versos, então a gente faz isso apenas uma vez. A gente lê pelo menos 2 vezes esse texto, e ao lermos esse texto, ao entrarmos em contato com a palavra de Deus que está sendo ali exposta a nós, a gente vai ter um momento a cada leitura de intervalo para que a gente possa ruminar, para que a gente possa digerir essa palavra que está sendo ali exposta a nós. E uma vez que a gente fez isso, a gente vai ter um segundo momento, que é da gente fazer uma interpretação desse texto, de a gente fazer algumas aplicações e ao término fazermos uma oração nos apropriando daquilo que a palavra de Deus nos revelou por meio desse texto. Então, se você está começando agora, está aqui desenhado, né? Como se dá a leitura orante dos Salmos. E você pode caminhar conosco nessa jornada deste ano de 2024. Eu desejo a todos os irmãos, desde já, que o ano de 2004 seja um ano realmente dedicado a Deus. Seja um ano em que a presença de Deus possa ser consciente em nossa vida. Em que a gente possa, de fato, investir tempo, sabe, nessa comunhão que possuímos com o nosso Deus santo e bendito, através da mediação de Jesus Cristo, por meio da ação sobrenatural do seu Espírito em nossa vida. Então, se existe algo que faz com que nós possamos tomar cada vez mais consciência de que Deus está presente entre nós, é a leitura da sua palavra, é um momento de oração, no qual nos dirigimos a Ele, em plena certeza e viva fé de que Ele nos ouve, está pronto a nos ouvir e a também, segundo a sua soberana vontade, a atender os nossos pedidos, tá? Então, você, meu irmão, minha irmã que está presente aí, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 48. A gente parou no Salmo 47 e a gente vai dar continuidade à leitura orante no Salmo de número 48. Esse é um salmo que, na nossa versão, que a gente utiliza, que é a Almeida Revista e Atualizada, tem um título que é A Cidade de Deus. E depois eu vou explicar um pouco melhor porque ele traz esse título. É ainda um daqueles grupos de salmos
do segundo livro dos Salmos, né, que começou ali no Salmo 42, que vai trazendo salmos dos filhos de Corá. Eu já expliquei isso aos irmãos, os filhos de Corá eram da linhagem levítica e eles estavam ali no serviço do santuário, do tabernáculo. Eles oficiavam esse serviço ali como sacerdotes. Alguns deles foram responsáveis após o reinado de Davi por cânticos, por composição de cânticos litúrgicos, e outros foram responsáveis por fazer ali a guarda na portaria, ou na porta do tabernáculo, tá? Mas eles tinham essa condição de sacerdotes. E embora eles tenham um ascendente que teve um fim que não foi tão bom assim, né? Que foi Corá, que se rebeliou contra Moisés, né? E acabou atraindo para si a maldição de Deus. Mas eles, pela misericórdia de Deus, a sua descendência foi preservada e os filhos de Corá serviram a Deus e compuseram belos salmos, como os salmos que já vimos até aqui, tá? Salmo de número 48, Cântico, Salmo dos filhos de Corá. Vamos ler? Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte belo e sobranceiro é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Com o vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte belo e sobranceiro é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Com o vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se, ó o monte Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, cantai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios,
para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Amados irmãos, estamos aqui com o terceiro salmo da sequência daqueles salmos que são chamados de Cânticos de Sião. E aí a gente tem aí algumas especulações sobre essa questão de Sião. Por que usar o nome Sião? Será que se refere a esse monte que depois do quarto século foi nomeado como sendo Sião de fato? Ou esse Sião é usado com a devida licença poética por os compositores de Israel, no caso os filhos de Corá, para designar a cidade de Jerusalém, né? Para designar a cidade do grande Deus, a cidade do grande rei. Então, assim, o que a gente sabe é que, na verdade, a palavra Sião, ela nomeia essa cidade, a cidade de Jerusalém. E embora a gente vai ver que mais tarde, no Novo Testamento, Sião também, ela nomeia espiritualmente a Assembleia dos Santos, a igreja, como está lá em Hebreus, ainda assim, uma referência de Sião como sendo a própria cidade de Jerusalém, a cidade do Deus de Israel. Então a gente tem aqui uma associação direta de Deus com a cidade que ele estabeleceu para o seu povo. Então a gente tem uma relação direta de Deus com a cidade que ele estabeleceu para ser o seu soberano e para que dali ele pudesse reinar sobre os reis da terra. Então a gente tem uma relação, de fato, com a terra que Deus prometeu a Israel por herança, a terra de Canaã. E daí a gente, por conta de Deus ter estabelecido ali a sua cidade e ter estabelecido ali o tabernáculo que antes era móvel, né, e passou a depois se tornar o templo que foi construído por Salomão, a gente tem uma referência clara de exaltação a este lugar, né, no qual Deus estabeleceu para que seu povo pudesse cultuá-lo e adorá-lo, segundo a expressão daquilo que ele próprio revelou, como o povo deveria, sim, cultuá-lo e adorá-lo. Então, nesse contexto histórico, amados irmãos, a gente tem aqui que o povo de Deus amava a cidade de Deus. O povo de Deus amava Jerusalém, porque o próprio Deus a estabeleceu, o próprio Deus afirmou para seu culto. E aí a gente sabe que a geografia de Jerusalém ela é cercada por montes, né? Tem vários montes ali. E os montes estão ali trazendo vamos colocar assim, um desenho que parece ser uma fortificação, né, ao redor da cidade. Mas o templo mesmo, assim, onde ele foi construído, também foi construído em um alto, ali no monte, né. A gente sabe que Davi comprou ali a Eira de Araúna, né, para que ele pudesse estabelecer ali o tabernáculo. A gente sabe também que Davi ele trouxe a Arca da Aliança, que havia sido negligenciada pelo próprio Saul. E ele trouxe de volta para dentro desse lugar, do tabernáculo. Enfim, havia ali no povo uma consciência muito profunda de que o culto a Deus ele era algo que era para ser vivenciado de forma presencial, num contexto de espacial mesmo, de lugar, né? E a gente, embora saiba que Jesus, conversando com aquela mulher samaritana, ele tenha dito que Deus espera dos seus adoradores que o adorem espírito em verdade, a gente sabe também que o próprio Deus instituiu que o seu povo se reunisse para adorá-lo. E nesse sentido, uma coisa não exclui a outra.
Existe o nosso culto, que é o culto pessoal, particular, que é o culto em que nós dedicamos a Deus aquilo que fazemos, o que somos, as nossas vontades, em qualquer lugar que estejamos, o que é, ou seja, seja fazendo qualquer outra coisa, a gente pode estar fazendo isso em dedicação a Deus, comendo, bebendo, se divertindo, estando com a família, né? Nos momentos de dor e dificuldade, nos momentos de alegria. Tudo isso a gente pode fazer em louvor e glória ao nome do Senhor, na plena certeza de que Deus está presente entre nós, na plena certeza de que o Espírito Santo habita a nossa vida. E aí, a partir dessa aplicação que eu trago, isso não quer dizer que a gente deve excluir o culto congregacional e solene. Tá? A igreja, em momento algum da sua história, fez isso. Então, essa ideia de que a gente pode ser cristão e não congregar na igreja, a gente pode ser cristão e não ter laços com uma igreja local, é algo que é muito estranho a toda a história do cristianismo até aqui. Tá? Isso é uma ideia ruim, antibíblica, e que não se combina nem com a história, nem com a tradição, nem com a própria palavra de Deus. Então vamos pensar nesse ano de 2024, então, como um ano em que a gente possa também ter mais tempo reservado para que a gente possa congregar juntos como povo de Deus, na certeza de que Deus nos habilita a isso pelo seu Espírito e na certeza que também é da vontade de Deus que isso aconteça para louvor e glória do seu nome, tá? Mas aí a gente tem uma estrutura nesse salmo que é interessante, que a gente já tendo visto o tema, né, que trata aí dos cânticos de Sião, é que ele fala que o Monte Sião é exaltado, aí na cidade do grande rei, os 3 primeiros versos do salmo, você vai encontrar isso aí, né? A gente vai ver que há uma reação dos reis, né, quando eles se deparam com essa cidade, porque eles sabem que essa não é apenas uma cidade comum, mas é a cidade em que Deus se manifesta a sua vontade, e Deus fez isso várias vezes na história de Israel, né, fazendo com que os seus inimigos batessem em retirada. Isso aconteceu, isso se dá nas palavras do salmista, aí nos versos 4 a 6 desse mesmo texto. A gente vê aí também que Deus declara o seu amor inabalável através da oração que é feita ali no templo, dos versos 7 a 11, trazendo lampejos da história aí no verso 7 e fazendo também uma certa meditação em atitude de oração sobre o amor inabalável de Deus, né, sobre a bondade de Deus, que está aí do verso 8 ao verso 11. Depois, ao fim, ele vai fazer algumas admoestações aos peregrinos que subiam ali ao Monte Sião, né, nos versos 12 e 13, e no verso 14, aí uma bênção final. E só para a gente entender, né, existiam os tempos festivos do povo de Deus, o povo de Deus se dirigia até o templo em peregrinação, geralmente eles cantavam alguns louvores. A gente tem, por exemplo, o Salmo 84, que traz isso com muita característica, né, que passando pelo vale de Baca, fazendo um manancial de bênçãos, cobre as primeiras chuvas. Por quê? Porque ele está dizendo que o povo de Deus ia cantando em peregrinação até o templo, até se encontrar ali naquele lugar que Deus havia definido para a sua adoração e culto na antiga aliança. Então, a gente tem ali uma representação de como essa peregrinação havia, né? Então, o povo de Deus se dirigia com alegria até aquele lugar e os inimigos batiam em retirada ao perceber, né, a ação sobrenatural de Deus sobre a vida daqueles que ele havia escolhido para ser seu povo. É óbvio que na história de Israel existiram inúmeros momentos, meus irmãos, em que o povo desobedeceu a Deus e as maldições, né, caíram sobre o povo devido à sua desobediência. Então, assim, aquele lugar que sempre foi um lugar no qual o povo tinha por esperança e certeza da presença de Deus entre eles, de repente deixou de ser porque o próprio Deus havia retirado a sua glória daquele lugar por conta do pecado do povo. Então, assim, o que é que isso nos implica dizer? É que, assim, desde o Antigo Testamento, Deus já estava demonstrando que a questão não era simplesmente um local físico, né, que serviria de referência para essa adoração, mas era o coração do povo e como ele se relacionava com Deus. Então, assim,
aquilo que nós entregamos a Deus no nosso culto particular, no nosso interior, ou seja, no nosso coração, isso deve ser de maneira íntegra diante de Deus. E isso deve reverberar no nosso culto coletivo, entenderam? Isso deve ser também uma ponte com aquilo que nós fazemos congregacionalmente. Não deve ser destacado disso, desatrelado disso, de forma alguma. Então o Salmo começa dizendo: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Quem é louvado não é a cidade. Quem é louvada não é a cidade. É Deus quem edifica a cidade. Então, assim, o louvor, ele se expressa de maneira que o nome de Deus seja exaltado, que o nome de Deus seja engrandecido sobre tudo, sobre inclusive a cidade que ele próprio estabeleceu. Essa é uma consciência, não é? Existem alguns ramos do cristianismo na história que passaram a devotar as relíquias, aos santuários, entre aspas, né, um certo poder espiritual. E isso não faz muito sentido do ponto de vista bíblico. Por quê? Porque são objetos que são usados para o culto, mas que eles em si mesmos, em si próprios, eles não são objetos de adoração. Nunca foram e nunca deveriam ser. Então, assim, a gente não observa as paredes do templo como sendo paredes mais santas do que as paredes da nossa casa. Entenderam? Ou que tenham sido, de alguma forma, consagradas a Deus porque elas são do lugar onde se presta um culto a Deus. Sim, o lugar é o lugar onde a gente presta um culto a Deus, mas a parede continua tendo a mesma composição, meus irmãos: tijolo, cimento, se for de alvenaria, né, madeira em outros lugares. E essas coisas são frutos da benevolência de Deus para conosco, tá? Mas elas em si mesmas, elas não têm intrinsecamente valor de adoração. Elas não deveriam ter. É por isso que, às vezes, assim, dentro da Reforma Protestante, existiam alguns momentos que foram meio que esvaziados muitos elementos de culto. Por quê? Porque as pessoas passaram a observar os elementos de culto como sendo em si próprios o motivo delas estarem ali. Até hoje, existem igrejas que veneram, né, objetos inanimados. Relíquias, entendeu? Isso está errado, meus irmãos. A gente deve devotar a nossa adoração única e exclusivamente a Deus. Ele é quem é digno de ser adorado. Aí ele fala que seu santo monte é belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra, o Monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Há aqui sim uma admiração por aquele lugar. É uma admiração, mas você vê que não é adoração, porque só Deus é digno de ser louvado. E aí ele fala agora, ainda trazendo essa admiração no verso 3, nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Quem é o alto refúgio? São os palácios dela, meus irmãos? Não, é Deus. Está muito evidente, sabe? Está muito evidente, meus irmãos. Está muito evidente no Salmo. Então, assim, esse deve ser o princípio da nossa adoração. Deus deve ser adorado exclusivamente. O mandamento dos 10 mandamentos, o primeiro mandamento tá lá muito claro, o segundo mandamento tá muito claro. Tá presente essa questão, tá, meus irmãos? A gente não deve fazer imagem e escultura. Só há um Deus, né, que deve ser adorado. Então, não dá pra gente relativizar isso, tá? Não dá pra gente relativizar isso. É por isso que os teólogos de Westminster, né, na sua confissão de fé, eles deixam isso muito claro. Nos catecismos também. Não dá pra gente tergiversar
inventar alguma historinha para poder tornar isso menos sério. A adoração é algo muito sério, é algo muito importante e deve ter o seu foco correto, que é na pessoa do nosso Deus. E aí, assim, no verso 4, observem, né, que agora ele está trazendo aquele panorama, né, da invencibilidade do povo de Deus, porque Deus está com eles. E o do assombramento dos reis que pelejaram ou foram em direção a Jerusalém para pelejar contra Jerusalém. E aqui é um paralelo reverso, né, com aquilo que a gente tem do povo que ia peregrinar para adorar a Deus. Esses iam para querer destruir Jerusalém, destruir o povo. E aqui os salmistas, né, se a gente pode assim dizer que são os filhos de Corá, eles disseram o seguinte: os reis se coligaram por isso. Ou seja, eles ficaram admirados com aquela beleza, com aquela opulência da cidade, com aquilo que Deus havia feito na sua bondade ao povo de Israel. E eles, por isso, eles se coligaram, os reis que estavam ali naqueles entornos ali de Jerusalém. E juntos sumiram-se. Se coligaram para atacar, tá, meus irmãos? Mas foram vencidos. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Vê-lo quem? O monte será, meus irmãos? Entenderam? E se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Como o vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Então, meus irmãos, o que é que o salmista está deixando claro aqui? Trazendo algumas questões históricas, trazendo alguns motivos para a demonstração de que Deus está do lado do seu povo e que Deus defende os seus, defende a sua cidade. É de que os inimigos foram vencidos. E em muitos casos, amados irmãos, era incontestável o fato de que assim a supremacia do inimigo era muito maior do que do poder bélico de armas do inimigo, era muito maior do que de Israel. Muito maior. A gente tem um exemplo de Ezequias, né, que ora a Deus ali pedindo, porque ele via que não ia dar conta contra o exército inimigo. Em muitos momentos da história de Israel isso aconteceu. Então o inimigo ele não estava assustado com o poder bélico de Israel. O que causou pavor no inimigo foi a presença de Deus, dando vitória ao seu povo. Irmãos, eu vou fazer aqui uma aplicação. Às vezes quando a gente inicia o ano, né, a gente sabe que tem muitos desafios à frente também. A gente faz planejamentos, muitos de nós consegue fazer aí um planejamento de objetivos a serem alcançados, etc. Mas sabe que existem também demandas que vão acontecendo ao longo do ano, né? A gente não sabe o que nos traz o dia da manhã, porque o dia de amanhã traz consigo o seu próprio mal, disse Jesus. Não devemos andar ansiosos, né? Devemos buscar a Deus. Por que devemos buscar a Deus? Porque Ele é o nosso refúgio. É nele em quem nós nos fortalecemos. O povo de Deus, sempre que buscou a Deus, encontrou em Deus a resposta e o fortalecimento que ele precisava. O que é que eu quero trazer para os irmãos assim? Não se desesperem, né? Não fiquem acuados diante, talvez, dos desafios que têm sido impostos a nós nesse início de ano. Mas busquemos a Deus, confiemos em Deus, guardemos o nosso coração em seu santo lugar, né? Nesse lugar de relacionamento e convivência por meio da oração e da leitura da palavra. Busquemos a comunhão com os irmãos, nos fortalecemos com os outros pela palavra do Senhor. E eu tenho certeza que esses desafios não nos espantarão, porque aquele que é maior está conosco, aquele que tem todo o poder está do nosso lado, aquele que nos defende é o guarda de Israel, é o Senhor dos Exércitos. Olha o que está escrito aí no verso 8. Como temos ouvido dizer, ou seja, isso era algo que
se passava na história do povo de Deus era contar de pai para filho. Ele diz assim, como temos ouvido dizer, assim o vimos. Ou seja, aquilo que os pais nos contaram, nós também experimentamos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre, para sempre. Então, meus irmãos, assim, tem algumas coisas que a gente precisa também experimentar para ver o quanto a bondade de Deus se estende também a nós. Às vezes a gente ouve a respeito das coisas que Deus tem feito na vida de outros irmãos, né? E às vezes na vida de parentes que trazem, assim, questões de experiências que tiveram com Deus, que os fortaleceram para poder vencer as dificuldades, para que pudessem enfrentar aquilo que havia sido de demanda colocada sobre ele naquele dado momento e situação. E a gente tem, meus irmãos, a oportunidade também de vivenciarmos isso pela nossa própria experiência. Porque Deus, ele nos capacita a esse fim. Deus está do nosso lado e ele demonstra o seu amor e a sua misericórdia para conosco. Então, diz o verso 9, pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. No verso 10, como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra, a tua destra está cheia de justiça. Assim como aquilo que foi passado de pai para filho, e essas experiências que os filhos tiveram da bondade de Deus, fez eles atestarem aquilo que os pais haviam dito. Assim é a misericórdia de Deus, é o amor inabalável de Deus, é a bondade de Deus que se estende a nós, meus irmãos. E eu vou dizer uma coisa aqui que, para nós que somos pais, a gente precisa comunicar isso aos nossos filhos. A gente precisa falar um pouco mais sobre essa bondade de Deus. Irmãos, falem com seus filhos sobre as experiências que vocês tiveram com Deus. Traga isso também a eles. A gente que é de herança reformada, né? A gente tem por base sólida o valor da palavra de Deus e isso é inegociável para nós. Mas isso não exclui, meus irmãos, aquilo que temos também de experiências pessoais com Deus. E a gente deve também comunicar isso aos nossos filhos, né? Aqueles que desejamos que por meio da nossa experiência também possam ser edificados a desejarem também terem experiências profundas com Deus dos seus pais, tá? Então, façam isso, não deixem de fazê-lo. Observem, pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do templo, como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra, a tua destra está cheia de justiça. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus, ele comunica isso transgeracionalmente, de pai para filho, e vai fazendo com que, né, os filhos da aliança também possam ter experiências agradáveis e experiências que atestem a verdade de que Deus é com eles. Deus é o seu refúgio, a sua proteção. E aí no verso 11, ele traz um canto de alegria, é um canto de Sião. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos seus feitos. Percorrei Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Irmãos, observem que existe emoção na gratidão que o povo tem para com seu Deus. Alegre-se. Eu fico muito contente ao ver que assim a nossa devoção, a nossa devocionalidade cristã, ela não exclui as nossas emoções. Não somos seres frios, meus irmãos. Somos seres animados pelo Espírito Santo de Deus. E Deus nos convoca a ter alegria. E alegrar-se o Monte Sião está falando de Jerusalém, mas como eu já falei aqui anteriormente, ela diz respeito, como o escritor aos Hebreus nos comunica, à Assembleia dos Santos, aos eleitos da antiga e da nova aliança, àqueles que por meio do Messias Jesus Cristo foram vinculados na filiação divina. Então, meus irmãos, a gente pode sim nos transbordar em alegria diante desse Deus tão maravilhoso que tem sido bom para conosco. E ele traz assim a bondade de Deus nos edifícios
que estão ali na cidade de Jerusalém, né? Ele fala assim: percorrei a cidade, observai a bondade de Deus. Olha ali os seus baluartes, as suas colunas, observe os seus palácios. Estão percebendo, meus irmãos? Isso me faz uma ponte com aquilo que aconteceu ali no Monte das Oliveiras, né? Quando os discípulos estavam com Jesus e observavam ali o templo que foi construído de Zorobabel, que foi reformado por Herodes o Grande, né? E eles estavam admirados, e Jesus disse: não vai ficar ali pedra sobre pedra, né? Jesus ali não estava ali cortando barato dos discípulos e admirar o templo, né? E a beleza, como eu já falei alguma vez aqui. Mas ele estava dizendo que não estava fiado, né? Eles não poderiam estar fiados naquela realidade, porque uma realidade muito mais profunda do que a do templo estava na frente deles, que era Jesus Cristo. Então Jesus Cristo certa vez disse: olha, derrube esse templo e eu reedificarei. Ele estava fazendo daquele templo de Jerusalém. Inclusive ele foi, falsas testemunhas foram levantadas para dizer que ele estava tentando destruir o templo. Não, ele estava falando da sua própria carne, do seu próprio corpo. Então a realidade do templo de Jerusalém, dos seus palácios, da cidade de Deus, aponta para a realidade de Jesus Cristo. Jesus, meus irmãos, é a realidade sublime que faz com que essas outras realidades ali, que são esboços dessa realidade mais profunda que ele mesmo, possam estar presentes. Quando em João, lá no primeiro capítulo, no verso 14, diz que o verbo se fez carne, meus irmãos, a palavra é tabernaculou. Jesus fez o seu tabernáculo entre os homens. Ele é o tabernáculo de Deus, meus irmãos. Ele é o tabernáculo de Deus. Então ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Temos em Jesus, meus irmãos, beleza suficiente para contemplarmos por toda a eternidade essa beleza e nunca, nunca, mas nunca nos contentarmos com tudo aquilo que essa beleza possa nos dar, porque ela é infinita. Temos em Jesus verdade, temos em Jesus vida, temos em Jesus tudo aquilo que é necessário para nós. Será que temos admirado a Jesus assim? Será que temos nos deleitado em sua santa presença ao lermos a sua palavra? Será que temos buscado a Ele de todo o nosso coração? Então, meus irmãos, que essa admiração que o povo está tendo aqui por um esboço de uma realidade que é muito mais profunda, nós possamos ter por Jesus, porque a realidade mais profunda já se nos revelou. Temos em Jesus Cristo tudo aquilo que necessitamos, meus irmãos. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa luz. Ele é quem sacia a nossa alma sedenta. Jesus, meus irmãos. Que o ano de 2024 seja um ano em que busquemos em Jesus Cristo todas essas coisas. Jesus é fonte dessas riquezas espirituais, tudo está nele. Então, como igreja, que possamos, meus irmãos, nos valer dessa verdade neste ano, em mais um ano que se inicia. Eu sei que há irmãos passando dificuldades, desafios. Então vamos lembrar de que a bondade de Deus se estende de geração em geração. Aquilo que foi narrado às gerações atuais por gerações passadas, que possamos ter experiências também com Deus sobre a sua bondade em nossa vida e possamos narrar às gerações futuras. Sabe por quê? Porque Deus, Ele estará conosco para todo sempre. Ele será o nosso guia por toda essa existência, até a nossa morte, meus irmãos. Deus está conosco. Deus está conosco. Jesus Cristo disse isso aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então vamos colocar essa convicção conscientemente em nosso coração para esse ano de 2024. Não importa aquilo que iremos enfrentar, que saibamos que Deus está conosco e Ele nos ajudará a enfrentar todos os desafios, todos, na certeza de que Ele lutará as nossas lutas, de que Ele nos dará graça e força suficiente para enfrentá-los. Que Deus nos fortaleça com essas palavras, que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração? Santo e bendito Pai, eterno Deus, nós queremos te dar graças por esse ano que se inicia. Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio, de geração em geração.
Tu és aquele que nos sustenta, Senhor. Tu és aquele que é o único digno de ser adorado e cultuado. Que não desviemos, Senhor, o nosso foco da adoração para outras coisas. Que possamos, Senhor, te adorar na nossa vida particular, mas também, Senhor, na nossa vida congregacional. Que possamos estar vinculados à igreja local e que, através dos dons e talentos que temos recebido de Ti, possamos edificar uns aos outros. Que esse ano de 2004 seja um ano, Senhor, de muito aprendizado para todos nós, da Igreja Presbiteriana de Jacareí, da Congregação Nova Esperança, que possamos crescer e nos desenvolver em fé, em graça, no nome de Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a termos experiências profundas contigo, assim como aquelas que foram nos trazidas pelos nossos pais. Que possamos, ao ter essas experiências, também comunicar essas experiências aos nossos filhos, fortalecendo neles a esperança, Senhor, viva, de que Tu és um Deus que cuida pessoalmente de nós. Nós queremos Te agradecer por tudo, Senhor. Te agradecer por essa leitura orante dos Salmos, que se inicia mais uma jornada. Em o nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém e amém. Amados, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça em mais um ano que se inicia. Até a próxima.